A paz de Cristo a todos e a todas. Bem, vamos dar sequência à releitura do livro dos Cânticos. Vamos ao que nos diz o capítulo 2, versículo 11 do livro dos Cânticos. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Esse é um verso de intermediação. Mas vamos ver alguns versículos de entendimento. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias, capítulo 6, versículo 3. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Provérbios, capítulo 16, versículo 15. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que emudecem a terra. Salmos, capítulo 72, versículo 6. Bem, tratando-se de um verso, o capítulo 2, versículo 11, de intermediação, um verso intermediário entre o capítulo 2, versículo 10 e o capítulo 2, versículo 12, ele não tem uma ressignificação. Todavia, para fins de um melhor entendimento, a chuva serôdia, o que significa a chuva serôdia? É uma chuva que cai na Palestina entre o mês de março e abril. Serve para amadurecer o campo. E o significado para temporã, chuva temporã, é uma chuva fora de época. Ok, pessoal? Então vamos lá. Ao capítulo 2, versículo 12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra. A rola é o mesmo animal que a pomba, tá? Aparecem as flores na terra. Uma possível referência à rosa do Saron e o lírio dos vales, citado nessa releitura como sendo a imagem de Cristo ou o simbolismo de Cristo. Ok, pessoal? Eis que veio o amanhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. Ezequiel, capítulo 7, versículos 10. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Tiago, capítulo 5, versículo 7. O tempo de cantar chega. Levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Salmos, capítulo 102, versículo 13. A voz da rola ouve-se em nossa terra, plenitude de tudo aquilo que foi criado por Deus. As rolas representam o Espírito Santo. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas,
para com os filhos dos homens. Salmos 107, capítulo 107, versículo 8. Então vamos a uma nova ressignificação para o capítulo 2, versículo 12, a partir desses novos versículos de entendimento. Veio a manhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. O tempo determinado já chegou. Louvores e glória ao Deus eterno são dados em toda a terra. Ok? Capítulo 2, versículo 13 do livro dos Cânticos. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. A figueira já deu seus figos verdes. E Jesus, vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos, capítulo 11, versículo 13. O entendimento baseado nesse versículo, teríamos que, por que Jesus Cristo amaldiçoou a figueira que não tinha figos e só folhas? E se diz o texto que não era tempo de figo, não era tempo de figos. Ora, é como falar na chuva temporã e serôdia, fora de tempo. Para Deus não existe tempo. Esse texto está nos remetendo ao entendimento de que para Deus não existe tempo. Se Jesus, com fome, sendo Deus, chegou à figueira para comer, a figueira teria que ter figos para ele comer, ok? Vamos em frente. E as vides em flor exalam seu aroma. Linguagem figurada da nação de Israel. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Salmos 80. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Levítico, capítulo 26, versículo 31. Linguagem de reprovação, com vários segmentos religiosos. Vamos ao novo entendimento, a nova ressignificação do capítulo 2, versículo 13 do livro dos Cânticos. O tempo da colheita já chegou, assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Levanta-te, meu amor, minha mãe, perfeita minha, e vem. Vamos ao capítulo 2, versículo 14 do livro dos Cânticos. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto da ladeira, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Pomba minha, porém uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, é a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Cânticos, capítulo 6, versículo 9.
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me complazo. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Que andas pelas fendas das penhas, e acontecerá que quando a minha glória passar, portei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Êxodo, capítulo 32, versículo 22. Passamento de Jesus Cristo na cruz, e posta em imagem na fenda da penha, fenda grutas, por vontade de Deus, a imagem de Maria e outras santas representantes, ocultos das ladeiras, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos, capítulo 4, versículo 22. Mas se ainda o Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Coríntios 2, capítulo 4, versículo 3. Mostra-me a tua face, que testemunho te trarei, a quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A que te semelharei para te consolar, ó Virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura, quem te sarará? Lamentações, capítulo 2, versículo 13. Vos tenha preparado para apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Coríntios 2, capítulo 11, versículo 2. Uma virgem desposada com marido, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 27. Faze-me ouvir a tua voz, pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas, capítulo 1, versículo 44. O teu falar é agradável. Cânticos, capítulo 5, versículo 4. Bem, a romã possui 613 sementes, tal qual os 613 mandamentos, ou provérbios judaicos, chamados de mitzvot, presentes no livro sagrado, a Torá. No cristianismo, a romã simboliza a perfeição divina, o amor cristão e a virgindade de Maria, mãe de Jesus. É consumida dia 6 de janeiro, dia dos reis. Vamos então à nova ressignificação do capítulo 2, versículo 14 do livro dos Cânticos. Minha mãe, que estás esculpida nas fendas da penha e no oculto da ladeira, Deus te abençoou com suas próprias mãos, ó perfeição divina da sua manifestação. Vamos à leitura do capítulo 2, versículo 15, do livro dos Cânticos. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas,
Os falsos profetas são comparados às raposas no deserto. Ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Ezequiel capítulo 13, versículo 4. Jesus, referindo-se à maldade de Herodes, chamou-o de raposa e respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lucas capítulo 13, versículo 32. Quanto à raposinha, simboliza o pecado no homem, que começa pequeno e vai crescendo mais e mais. Porque as nossas vinhas estão em flor, no campo cegam seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Jó, capítulo 24, versículo 6. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Apanhai-nos, vamos recolher, levantar do chão, colher, adquirir por contágio, alcançar na queda, esmagar, porque foi dito, ela esmagará a cabeça da serpente. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Salmos, capítulo 91, versículo 13. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Gênesis, capítulo 3, versículo 2. Desta forma, Eva já cita a parúzia, quando diz que do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas posteriormente vamos fazer uma análise sobre os versículos referente a esse texto, correspondente a esse texto, na verdade, que está baseado no fruto que nos dará entendimento, tá? Quando da ressurreição, o fruto, esse fruto até então proibido, vai ser nos dado. Já citei anteriormente que comer, biblicamente, nem sempre é comida, alimento físico, alimento sólido, e sim alimento, conhecimento, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade que nos libertará. Esse é o fruto que vai ser nos dado, tá? Esse fruto já foi citado por Eva, tá? Mas vamos em frente. Então, para uma nova ressignificação no capítulo 2, versículo 15. Vamos esmagar as uvas no lagar, ou os falsos profetas, e colher os que fazem mal à videira, para que ela dê muitos frutos. Capítulo 2, versículo 16. No livro dos Cantos: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Apacentar. Ressuscitarei sobre elas um só pastor. Ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Rebanhos, homens e mulheres cristãs, seguidores de Cristo, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens
e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 36, versículo 38. Rebanho dos teus companheiros, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Lucas, capítulo 22, versículo 14. Lírio, simbologia de Jesus, sendo filhos de Deus, és imagem e semelhança do mesmo. Ou seja, o lírio. Vamos à ressignificação do capítulo 2, versículo 16 do livro dos Cânticos. O meu amado filho Jesus é meu, e eu sou a mãe, sou dele. Ele ensina juntamente com seus apóstolos aos seus seguidores. Vamos à leitura do capítulo 2, versículo 17 do livro dos Cânticos. Até que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ao filho do veado, ou ao filho dos veados, sobre os montes de Beter, até que refresque o dia. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. E fujam as sombras, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Jó, capítulo 38, versículo 23. Tirou-os das trevas e sombras da morte, e quebrou as suas prisões. Salmos, capítulo 107, versículo 14. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados. Justiça na medida e no tamanho. Animais parecidos, de tamanho diferente quando adultos, mas que quando filhotes têm o mesmo tamanho do primeiro. Ou seja, pecado diferente, justiça diferente. Tamanho igual, justiça igual. Sobre os montes de Beter, fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecta, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Haquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. Jeremias, capítulo 6, versículo 1. E dali passa esse termo, a luz ao lado da luz, que é Betel. Josué, capítulo 18, versículo 13. Bet-Nia e Bet-Haran, cidades fortes e currais de ovelhas. Números, capítulo 32, versículo 36. Vamos à ressignificação do capítulo 2, versículo 17 do livro dos Cânticos. Antes que cheguem as trevas e as sombras da morte, volta, meu amado filho Jesus, e faze justiça, pois teu jugo é perfeito, luz da luz sobre os cristãos. Ok, pessoal? Então esses são os novos entendimentos desses capítulos e versículos. Vamos devagar, concluímos dessa forma mais um capítulo 2 do livro dos Cânticos, que acaba no versículo 17. Vamos dar sequência, vamos sempre continuar, se Deus quiser, postando, porque somente se Ele quiser, se não quiser, nada funciona, né? Então vamos seguir nessa caminhada e atentando sempre. Posteriormente vou ler o versículo onde
Por que insisto tanto em dizer para pegarem na mão de Maria? Está na Bíblia, tá? A Bíblia nos diz para pegar na mão de Maria. Nos próximos eu vou dar o entendimento através do versículo que nos diz isso, ok, pessoal? Tá? E vamos então pegar na mão de Maria, nos apoiar, ancorar em Jesus Cristo e seguir em frente, ok, pessoal? A todos, a paz de Jesus Cristo, fique com Deus e até o próximo vídeo, ok? Boa noite!